Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo evento promovido pelo MASSA, pelo Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao evento que infelizmente foi suspenso no dia 31 de julho, que era uma data importante, né, o dia dedicado às mulheres negras e africanas. Então, mas infelizmente naquele dia nós tivemos algumas dificuldades técnicas e agora então nós vamos dar continuidade a essa atividade. E meu nome é Hilton Pereira da Silva, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, o nosso programa de saúde coletiva da Universidade Federal do Pará e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, né? E temos trabalhado aí nas questões relacionadas à saúde das populações rurais, ribeirinhas e quilombolas da Amazônia ao longo da última década, tentando de alguma maneira contribuir com essas populações que têm sido historicamente negligenciadas. Hoje a nossa convidada é a professora Givânia Maria da Silva. Eu vou apresentá-la daqui a pouquinho, né? Mas antes, só para informar quem porventura esteja chegando agora, muito obrigado. Eu estou na coordenação do Laboratório de Estudos Bioantropológicos em Saúde e Meio Ambiente e sou colaborador do MASA, que é o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde do ICS da UFPA, que é quem está organizando esse evento hoje. Quero agradecer aos nossos colaboradores do MASA e à professora Liliane pelo convite para mediar essa conversa, né? O MASA possui a missão de desenvolver projetos integrados sobre temáticas de monitoramento e análise de indicadores de saúde, além de ser apoiador de municípios e do Estado do Pará no desenvolvimento de políticas de saúde, que é um dos nortes do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da Universidade Federal do Pará, né? O tema do nosso webinário de hoje, do MASA, é exatamente políticas públicas e os impactos da Covid-19 nas populações quilombolas. Então, agradecemos a todos a presença de vocês. Esse tema ele é relevante porque a subnotificação da Covid-19 e das mortes decorrentes dela está sendo continuamente discutida, né? Principalmente nos centros urbanos, mas, sem dúvida nenhuma, os dados oficiais também omitem ou negligenciam informações relevantes, particularmente no que diz respeito a populações tradicionais, populações indígenas, rurais, ribeirinhas e populações quilombolas. Então, quem está fora das áreas urbanas se vê ainda mais negligenciado nesse sentido, né? Até recentemente, a identificação de raça, cor, não era demandada nas notificações oficiais e temos razões para considerar que ainda hoje há um número elevado de subnotificações em relação a isso. Então essas informações não têm sido preenchidas adequadamente. E como se trata de populações quilombolas, então essa informação, na maioria das vezes, tende a não constar no sistema, o que limita muito a capacidade das instituições de avaliarem qual é o real impacto da Covid-19 nessas comunidades e, portanto, quais seriam as melhores estratégias para enfrentamento dessa situação. Embora os dados atualizados sobre o contingente de populações quilombolas no Brasil não sejam não sejam oficiais, porque eles iriam entrar pela primeira vez no recenseamento de 2000 e agora de 2020, que foi adiado para 2021, o IBGE estima que existam cerca de 6.000 localidades quilombolas no Brasil, estão divididas em 1.600, 1.700 municípios,
E só no estado do Pará, para vocês terem uma ideia, a Malungo estima que existam em torno de 550, 600 comunidades quilombolas, a maioria absoluta delas, infelizmente, ainda não oficializada, né? Entre as áreas que têm mais quilombolas, populações quilombolas no Brasil, 3 se destacam no Pará. Oriximiná, com 41 localidades, Moju, com 38 localidades, e Óbidos, com 30 localidades. Naturalmente que essas são apenas estimativas, né? De qualquer forma, se avalia que cerca de 70 mil famílias residam nessas comunidades e se auto-identifiquem atualmente como populações, ou como comunidades, ou como famílias de origem quilombola, né? Levando em consideração os conflitos relacionados à delimitação e legalização dos territórios e comunidades quilombolas, infelizmente, né, o governo atual já declarou que não tem interesse em demarcar nenhuma nova área quilombola, assim como demarcar nenhuma área indígena, o que tende a aumentar os conflitos no campo. Esse processo de não demarcação de terras também limita o acesso das pessoas a uma série de direitos, né? Desde o direito à aquisição, né, de bens materiais, direito a empréstimos bancários, direito a uma série de benefícios sociais do governo, o que torna necessário a ampliação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para essas populações. Infelizmente, também do ponto de vista infraestrutural, grande parte dessas populações tem muito pouco acesso ou nenhum acesso a redes de telefonia, internet, redes de comunicação em geral, o que dificulta muito o acesso dessas populações, mesmo quando há programas oficiais do governo, como é o caso do auxílio emergencial, do qual, infelizmente, muitas comunidades quilombolas também não têm conseguido se beneficiar. E, além disso, né, a pandemia aprofundou o isolamento dessas comunidades e as dificuldades já históricas que elas enfrentam de acesso aos serviços básicos de saúde, desde o saneamento básico até o apoio dos agentes comunitários de saúde, muitos dos quais o seu trabalho foi suspenso durante o processo de pandemia. Alguns dados recentes em relação ao Pará indicam que nós temos cerca de 47 mortos oriundos de comunidades quilombolas. São 1.647 casos confirmados, 1.153 atualmente suspeitos sem assistência médica, segundo dados da Malungo, né? E, segundo um levantamento recente feito pela CONAC, a maior parte das comunidades quilombolas, não só no Pará, mas no Brasil inteiro, vivem em situação de precariedade socioambiental, né? E, inclusive, um outro elemento que se soma a essa dificuldade de acesso aos serviços e também aos insumos que eventualmente o governo possa oferecer é o fato de que mais de 50% das pessoas nessas comunidades indicaram não ter carteira de identidade, né, e cerca de 40% não ter nem CPF, o que praticamente inviabiliza muitos dos acessos que são demandados, por exemplo, para o auxílio emergencial. Diante da dificuldade de monitoramento da situação epidemiológica em geral e em particular dessas comunidades, né, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, em parceria com o Instituto Socioambiental, desenvolveram um site chamado quilombosemcovid19.org, né, e para iniciar o monitoramento, então, e acompanhar essa doença nas comunidades quilombolas. Não há, infelizmente, nenhum órgão oficial responsável por isso, então a CONAC, junto com as organizações locais, assumiram essa responsabilidade. Então, segundo esse site, atualmente, né, são cerca de 4.000 casos confirmados em todo o Brasil, entre as comunidades quilombolas, sendo 150 óbitos, né, e o Pará é o estado com um dos maiores índices, dos maiores números de óbitos, aí, correspondendo a cerca de 1/3 desses óbitos. Então, exatamente por causa disso, é que nós convidamos hoje a Givânia. Eu vou solicitar a entrada dela aqui. Oi, Hilton. Alô? Oi, Givânia. Conseguiu? Olá, acho que agora estamos conectados. Pronto. Verdade? Seja bem-vinda, Givânia.
Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder conversar com você e com os telespectadores que nos assistem nessa noite. Apesar do tema não ser um tema tão bom da gente falar, mas é necessário a gente falar. Então, estou muito honrada de poder dividir reflexões, conversar com você e com os que nos assistem aí no estado do Pará, mas em outras partes do país. Então, acho que para mim, é um exercício que tem dois lados. Um é o da alegria de poder falar, pelo menos falar, já que somos tão invisibilizados. E outro é a tristeza de estar falando de um tema tão doído como tem sido a vida das comunidades quilombolas em nosso país. Mas estamos aqui na resistência, vamos resistir sempre, como sempre fizemos. Pode continuar, por favor. O tema que você me sugeriu para a gente iniciar essa noite foi para falar da situação das comunidades quilombolas no Brasil, falar também das estratégias com que a CONAC vem lidando com essa situação. Eu primeiro queria começar, Ailton, te dizendo que aqui no sertão, aqui no Nordeste, não sei se você conhece o Nordeste, mas aqui no Nordeste a gente tem um ditado popular, um provérbio, que diz que quando a gente tem os olhos fundos, começa a chorar cedo. E eu acho que foi isso que a CONAC fez quando tomou conhecimento de que a pandemia tinha chegado no Brasil. Foi começar a fazer um conjunto de ações, né? Entre elas, ampliando a sua rede de parceria, fazendo campanha, traduzindo o que naquele momento era o que a gente entendia como sendo essa doença, tentando fazer chegar no nosso povo minimamente informações sobre o que era a doença. Infelizmente, apesar de todos esses esforços iniciais, a doença chegou muito cedo nos quilombos. E aqui no meu estado, por exemplo, eu sou de Pernambuco, o primeiro caso de Covid no meu município foi de um quilombola, o que para nós foi uma tristeza e um choque muito grande. Bom, o fato é que a CONAC continuou fazendo esse trabalho de campanha, de conscientização, de orientação, mas com alguma dificuldade, Zil, porque como nós vamos pedir para uma pessoa lavar as mãos toda hora, se em algumas situações elas não têm água, nem para beber, né? Como nós vamos dizer que as pessoas fiquem em casa se elas, por um conjunto de questões, desde a falta de regularização do seu território, desde as condições para produzir, desde estar em territórios com pouca governabilidade, por exemplo, as comunidades que moram perto das áreas de turismo, então elas são muito afetadas, são afetadas diretamente e elas são pensionadas todos os dias. Então, é um conjunto de situações que, embora a gente tenha trabalhado muito cedo para evitar a chegada do Covid, não foi possível a gente conseguir evitar. E hoje você já relatou aí os dados, esses são os dados. E eu queria te dizer, e você já falou também sobre isso, mas eu queria refletir um pouco mais sobre essa questão do monitoramento, né? Por que é a sociedade civil que está fazendo o monitoramento quando a política de saúde, isso é uma política de Estado? Uhum. Essa é uma reflexão que eu queria... essa é uma reflexão que eu queria colocar nessa noite para os nossos telespectadores entenderem que quando a gente... como que esses grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, como eles estão à margem desse Estado opressor, né? Embora eu tenha refletido recentemente que
O Estado sempre esteve presente. A diferença é a forma que ele está presente. Bom, o fato é que nós temos hoje um quadro bastante elevado de pessoas mortas, de que perderam suas vidas, e eu queria conversar sobre essas pessoas para aprofundar um pouco mais. A história dos povos indígenas e dos quilombolas, ela não está escrita nos livros. Grande parte dessa história está na oralidade do nosso povo, está nos mais velhos. Então, além de nós não termos a cultura de pegar nossos mais velhos e botar em depósitos, eles são nossa biblioteca. Eles são nossas fontes. Eles são nossa sabedoria. Então, quando morrem essas pessoas nas aldeias e nos quilombos, com elas morrem um conjunto de saberes e de histórias que nós não vamos mais recuperar. Porque elas não estão escritas, elas são histórias orais. Essa é a primeira questão. Em relação ainda a esse fato do alto índice de morte e da contaminação, nós não temos hoje no Estado brasileiro uma única ação do Estado, coordenada pelo Poder Central, com condições de chegar no estado do Pará, de chegar no estado do Amapá, de chegar no estado de Rondônia, de chegar no Maranhão, aqui no meu estado, que seja de proteção a esses povos. Ou seja, nós estamos por nossa própria conta. E eu te digo mais, se não fosse essa iniciativa da CONAC, de tomar frente e junto com outra organização da sociedade civil, criar um sistema para minimamente monitorar, e olha que com muita dificuldade, porque tem muito estado que não quer oferecer os dados, porque não querem, e aí a gente sabe que essa conduta está dentro de uma outra categoria, está dentro de outro pensar, que é o racismo, que é a pouca importância que é dado para essas vidas, para esses corpos, para esses sujeitos. O fato é que nós estamos fazendo um monitoramento, que é um monitoramento que nós temos convicção, e não é a convicção sem prova, não, é uma convicção com provas, de que a subnotificação das mortes e da contaminação dos quilombolas é extremamente superior ao que nós conseguimos apurar. Pensando no seu estado, o estado do Pará, por exemplo, uma pessoa que é contaminada e está a 12 horas de barco da primeira cidade. Ela vai chegar na cidade que não tem um respirador. Ela vai chegar nessa cidade que a capacidade de testagem é mínima, ou seja, às vezes ela nem vai chegar na cidade. Às vezes ela fica lá e os parentes, para evitar mais sofrimento, mais angústia, mais tormento, enterram do jeito que está. Então, essas questões, elas fazem com que a gente tenha a certeza de que esse monitoramento que nós estamos fazendo agora, ele é muito importante, ele está gerando algo que não geraria se a gente não estivesse fazendo, mas ao mesmo tempo nós temos consciência de que ele é maior do que nós conseguimos alcançar. A terceira questão que eu queria trazer nessa noite, para a gente refletir, é a seguinte: as pessoas têm me perguntado, muitas vezes, eu tenho ficado responsável para falar com a imprensa, e as pessoas têm me perguntado, têm me feito a pergunta seguinte: o que o Covid trouxe para os quilombos, Vânia? E eu respondo de forma muito simples: o que trouxe para o resto do mundo. Né? Uma doença que causa medo, que causa pânico, um alto índice de letalidade. Isso o Covid trouxe para todo mundo. A questão não é esta. A pergunta não é esta. A pergunta é: como estavam ou estão os quilombos historicamente? Então, quando a Covid chega, ela chega no terreno fértil. As pessoas não acessam política de saúde, as pessoas não têm saneamento,
As pessoas... Então, esse é o terreno que a Covid encontra, tanto nos quilombos como nas aldeias e também nas periferias, e fazem com que a diferença seja absurda, absurda em relação aos que estão morrendo, ao número dos negros que morrem de Covid no Brasil, contra ao número dos não negros. E tem mais um dado, né? Então, o que está posto, antes de eu falar do outro dado, o que está posto é: as comunidades já estavam vulnerabilizadas, elas já não acessavam muitos serviços, e quem não acessava, eu quero te dizer que quem não acessava também continua sem acessar. Por quê? Porque não há nenhuma mobilização para dizer, pelo menos assim, cara, não acessou, vamos pensar o Pará, vamos pensar Moju, vamos imaginar Moju, né? Que está aí e é um território, um lugar que teve já bastante caso. Não, então agora vamos construir uma estratégia para a gente barrar a entrada do Covid em Moju. Não tem essa estratégia em Moju, assim como não tem nenhuma estratégia no Rio de Janeiro, que seja ou no Amapá ou no Maranhão. Então, isso faz com que as comunidades, estando nesse grau de vulnerabilidade, a Covid chegue e faça os danos com maior número, assim como tem feito nas periferias. Por quê? Porque as pessoas já estavam fragilizadas. Acontece que uma coisa é você estar num processo de fragilização e não está lidando com a pandemia. Outra coisa é você estar lidando com a pandemia e com o pandemônio ao mesmo tempo. Porque é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos lidando com a pandemia, com o vírus e com o verme tão letal às nossas mentes e ao nosso país, que não vou dizer que seja igual, mas causa muito dano, tem causado também muito dano à nossa floresta, aos nossos direitos, à ciência. Olha o quanto as universidades foram atacadas desde o golpe para cá. Se elas já vinham com dificuldade, elas foram postas ao ridículo. E olha se não é a ciência para dar respostas que ainda não são suficientes para barrar o Covid, mas se não fosse por meio da ciência, como seria nossa vida no meio dessa pandemia? Então, nós estamos vivendo um cenário que é um cenário de morte de todos os lados. Nós temos uma morte pelo Covid, nós temos uma morte que é o racismo que mata as pessoas negras cotidianamente, principalmente os jovens, e nós temos a morte dos direitos, a morte dos rios, a morte das florestas, a morte da esperança das pessoas que viveram toda a sua vida acreditando um dia continuar seus estudos, acreditando um dia fazer um concurso público, e a gente está vendo a perseguição exclusivamente sobre os trabalhadores. Ninguém quer tirar direito de empresário, ninguém quer diminuir lucro de banqueiro, quer tirar direito de professor, quer tirar direito de médico, quer tirar direito de enfermeira, quer tirar direito de quem já está, de alguma forma, prejudicado. Então, nós estamos vivendo esse cenário, é nesse cenário que a CONAC tenta se mobilizar, consciente de que a gente não alcança os mais de 6 mil quilômetros em todo o Brasil, mas, ao mesmo tempo, temos atuado nessa estratégia se por um lado a gente tem buscado a condição para fazer esse monitoramento, ao mesmo tempo nós temos intensificado o nosso trabalho junto ao Congresso Nacional para tentar fazer que pelo Executivo não vai. Mesmo assim, a gente, quando avança, quando dá 2 passos no Congresso Nacional, o desgoverno faz o que fez Jair Bolsonaro recentemente, quando veta um projeto de lei que permitia fazer com que o Estado brasileiro fizesse chegar algo que já está na Constituição, inclusive, que é fazer chegar água potável, chegar aos serviços básicos de saúde e chegar à alimentação para as comunidades indígenas e quilombolas mais vulneráveis.
Mas pasmem os que nos assistem, ele deixou exatamente o artigo que permite a entrada de missões para catequizar os índios. Olha, se nós não estamos no processo de colonização, ou, aliás, nós nunca saímos dele. Então, nós estamos vendo que, quando eu falo que nós estamos lidando com a pandemia, com o pandemônio, é para te dizer que a gente está lidando com uma situação de emergência de saúde, né? Mas nós estamos lidando com um despreparo e um desgoverno que ameaça também o direito, que ameaça a vida, né? Então, sobreviver num cenário desse só será possível pela nossa resistência, pela força dos nossos ancestrais e pela luta cotidiana que o povo, sobretudo o povo trabalhador, faz todos os dias, esteja elas nas periferias, esteja nas aldeias, esteja aonde estiverem, faz esse enfrentamento. Mas dizer para você e para todos que nos assistem que realmente tem sido uma tarefa das mais difíceis que nós temos encontrado, lidar com um caos, que eu diria um caos, que é um caos na saúde, um caos na política, um governo que não tem... Nós passamos de 100 mil mortes. Nós passamos de 100 mil mortes. E você tem, já vamos, não me recordo nem quantos dias, que nós não temos ministro da saúde. Eu até queria fazer um desafio para aqueles que defenderam tanto para este governo, este homem. Será que não tem um médico? Será que não tem uma médica? Será que não tem um especialista de saúde que tenha conhecimento, que tenha estudado a ciência da saúde, que seja capaz de merecer ser ministro da saúde, de Estado da saúde no Brasil? Essa é uma pergunta que fica, porque até estarrecedor a gente pensar que os brasileiros são considerados tão incompetentes, sobretudo os do campo da saúde, que não conseguem dirigir a saúde, porque os que começaram lá foram triturados ou não deram conta. Então, eu queria, para concluir esse primeiro momento de reflexão, eu estou dizendo das dificuldades que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando, do papel mobilizador que a CONAC tem tido, mas, ao mesmo tempo, da consciência que nós temos do tanto que tem para se fazer. Porque uma coisa é a gente estar lidando em que o movimento está fazendo e tem respaldo, consegue apoio. Outra coisa é você estar fazendo sem qualquer apoio do Estado. Então, isso tem dificultado nossas vidas, tem tomado nossos tempos. Nós temos trabalhado assim incansavelmente. A prova é isso. Nós temos, acho que, quase um mês que a gente tenta se encontrar para bater esse papo e a gente não consegue. Não é porque eu não queira, que desde a hora que eu fui contactada, é porque a gente tem enfrentado e tem estado em muitas frentes nessa tentativa de construir estratégia de resistência, que é o que nós estamos fazendo. Apesar de tudo isso, nós temos visto muito dos nossos irem e a gente sem não ter muito o que fazer ou encontrar saídas para que outros também não passem pelas mesmas dores, para que a gente não tenha as mesmas perdas, que não são apenas perda física, como eu disse, são perdas históricas, culturais, de saberes e de ciências que vão e não foram escritas, e muitas não serão, porque elas vão sepultadas com aqueles que se vão. Poxa, Giovanni, eu vi a sua participação tão direta, o seu envolvimento, inclusive histórico, com essa causa, muito nos mobiliza, e as informações que você traz, naturalmente, são extremamente importantes, porque são as informações de quem está lidando com isso na frente, diretamente aí, nesse embate nas comunidades, assim como os nossos colegas da Malungo, aqui do estado do Pará,
a quem eu também já parabenizei em outras ocasiões e parabenizo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Né, para você ter uma ideia, em uma análise bastante preliminar feita pela CESIPT do estado do Pará, aqui em algumas comunidades quilombolas, a taxa de infecção pelo coronavírus a partir de exames de teste rápido, ela está na ordem de 25%, mais ou menos. Então, isso indica que, apesar das organizações e apesar dos municípios, das associações, na verdade, terem tentado evitar a chegada do vírus de maneira mais agressiva, infelizmente, você tem uma alta taxa de contaminação nessas comunidades. E, no caso aqui do Pará também, como houve a abertura das praias agora durante o mês de julho, a gente ainda precisa avaliar mais adequadamente qual foi o impacto disso nas comunidades. Além disso, como você bem mencionou, e é uma pergunta que todos nós nos fazemos, como pode, no meio de uma pandemia, nós estarmos aí há cerca de 3 meses sem ter alguém à frente do Ministério da Saúde que efetivamente seja uma pessoa dedicada ao estudo da saúde, que tenha o conhecimento necessário do Sistema Único de Saúde, do seu funcionamento, para apresentar as políticas e para fazer proposições científicas que possam levar o país a superar essa crise. Com todo respeito, as pessoas que estão lá certamente fazem o melhor que podem, mas, assim como você, eu também me pergunto, já inclusive fiz essa pergunta aberta aos colegas do Conselho Federal de Medicina, por exemplo. Não há nenhum médico no Brasil que tenha condições de assumir o Ministério da Saúde. Por que será? Quais são os fatores que levam a nós termos instituições como a Fiocruz, como a Unifesp, como as universidades brasileiras que formam pessoas na área da saúde coletiva, termos a Abrasco, que representa todos os setores da saúde coletiva no nosso país, e não termos nenhuma chamada a qualquer uma dessas pessoas ou dessas entidades a indicar os nomes para se candidatarem a ser ministro da Saúde. E, além disso, também, como você já mencionou, não é só uma política de passividade, de não indicação do ministro, é uma política mesmo de agressividade, uma vez que corta, que veta a maior parte dos artigos da Lei 14.021, agora de 2020, que exatamente visava levar apoio e assistência a essas comunidades. E, como sempre, o argumento não temos recursos para fazer isso. O país não tem recursos, mas, enquanto isso, o país continua sem taxar as grandes fortunas, o país continua sem propor uma distribuição de renda mais adequada, o país continua sem fazer uma reforma agrária, sem demarcar as áreas indígenas e quilombolas, que poderia melhorar essa situação de acesso aos recursos. Então, e em soma a tudo isso, já está previsto para o ano que vem o corte de cerca de R$1,5 bilhão para a educação. Então, que investimentos se espera fazer, ou que rumo tem um país que congela os seus gastos com saúde, a partir da PEC do teto de gastos, e reduz os seus recursos do ponto de vista da educação? E o que nos espera no futuro? Então, esses desafios, sem dúvida nenhuma, eles são muito grandes, e eu acredito que, assim como as comunidades quilombolas vêm fazendo ao longo desses anos todos, a única alternativa que resta à sociedade civil organizada no Brasil, efetivamente, cada vez mais se organizar, se auto-organizar para levantar os seus direitos, para lutar pelos seus direitos e para defender as suas populações, como têm feito os grupos quilombolas. Então, sem dúvida nenhuma, que ter essa sua participação aqui e trazer essa questão das comunidades rurais quilombolas para o debate é absolutamente fundamental. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas e eu vou, então, repassar para você. Uma pergunta que surgiu aqui que eu acho que é interessante quais são as ferramentas que podem subsidiar melhor nas condições de acesso
a saúde das populações quilombolas em tempo de pandemia, e como você acha que se poderia melhorar do ponto de vista da informação, né? O trabalho que a CONAC vem fazendo junto com as associações, ele é um trabalho, sem dúvida nenhuma, pioneiro. Eu diria até que é um trabalho histórico dentro do Brasil, uma vez que o Estado se eximiu completamente dessa responsabilidade. Mas que outras medidas você acha que poderiam ser úteis no sentido de melhorar a qualidade da notificação dos casos entre as comunidades quilombolas? Primeiro eu queria agradecer as pessoas que estão nos perguntando. Isso significa dizer que elas estão interessadas em dialogar conosco nessa noite. Primeiro, a ferramenta, para mim, eu só compreendo que as ferramentas deverão vir através das políticas públicas. Por que eu digo que a principal ferramenta, ou as principais ferramentas, são as políticas públicas? Porque nós pagamos muito imposto nesse país. Todos nós, os pequenos, né, os trabalhadores, eles pagam, nós pagamos muito imposto. Porque os grandes, como você já disse, eles sequer pagam impostos. E quando eles são instados a pagar, eles recorrem e eles não pagam. Eles são sonegadores, na grande maioria. Quem sonega nesse país não é pobre. Quem sonega nesse país são os grandes, são as grandes fortunas. Então, mas os pobres, nós os trabalhadores, nós pagamos muito imposto. E esses impostos, no mínimo, eles precisam ser revertidos em políticas públicas. Então, as ferramentas para fazer chegar os serviços de saúde nas comunidades quilombolas, assim como todos os brasileiros, tem que ser políticas públicas de Estado. Entende? Política pública de Estado. E, por outro lado, eu queria lembrar que nós temos uma Constituição que estabelece um pacto federativo, onde o Estado, a União, é responsável por parte significativa de muitas políticas, mas os estados e os municípios também. Acontece que nós estamos numa espécie de esquizofrenia, que é a União lavou as mãos, os estados, com todos os problemas, foram mais proativos do que a União em relação a algumas medidas, não específicas para indígena, para quilombola, mas eu estou falando de forma geral. E os municípios que têm o maior número de dependência do Estado e da União, esses são os mais prejudicados. Acontece que tem uma questão que a gente precisa ainda refletir. E eu queria pegar um ponto da sua fala, que é que você diz assim, olha, abrir as praias, a gente não sabe o resultado disso. As informações e as estatísticas dos especialistas é que a Covid agora ela caminha para o interior. E ela caminha para o interior e a maior parte da população quilombola está no interior, nas próximas cidades mais pobres. Então, são cidades que não têm um respirador, são cidades que não têm um leito de UTI. Então, nós não sabemos, para nós, a gente não sabe se já está no pico, se já passou ou se vamos chegar. Está muito mais para a gente ainda entrar do que já ter diminuído. Muitos lugares, sim. Está muito mais para isso. Uma outra coisa que eu queria refletir antes de ir para a segunda pergunta é o seguinte, não há condições nenhuma de um Brasil, um país como o Brasil, que é um país continental, imaginar que o Estado lava as mãos e não faz aquilo que é determinado pela Constituição. A gente só pode estar vendo isso no estado que nós estamos, no estado em que se perdeu a governabilidade, não existe um presidente e as nossas instituições foram fragilizadas. Nossas instituições foram fragilizadas e por isso elas não conseguem responder. Porque num país mais sério, que a justiça funcionasse, esse presidente não podia mais estar governando porque ele é um louco. Ele é um genocida. Ele é um racista declarado. Ele se elegeu anunciando que ia perseguir indígena, que ia perseguir quilombola, que ia perseguir LGBTQI+, que ele ia tirar direito de trabalhador, que as universidades eram lixo, que só faziam balbúrdia, mas o povo
fake news ou não, elegeu este homem. Então ele está cumprindo um plano de governo. Mas você acha que num país mais sério a justiça não já tem impedido essa loucura? Mas nós estamos num país em que o coração do nosso país foi golpeado, que foi a democracia. Então, quando a gente fala de golpe, a gente não está falando só do golpe, tirou a Dilma, tirou o PT. Não estamos falando disso, não. Isso é verdade, isso é fato. Nós estamos falando que nós golpeamos algo conquistado há tão pouco tempo, que era a democracia. E muitos dos nossos, principalmente quilombolas, ainda nem sabem o que é viver na democracia, porque nem saíram da governabilidade dos militares. Como, por exemplo, as comunidades que são sobrepostas por bases militares, como é o caso de Alcântara, como é o caso de Marambaia, como é o caso de Rio dos Macacos, na Bahia, como é o caso de Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Então, tudo isso que nós vimos na campanha, nós tentamos dizer, mas foi insuficiente porque as pessoas queriam um presidente para armar a sociedade. E aí os resultados disso nós estamos vendo. Abandonou todo e qualquer princípio da democracia, da corresponsabilidade entre os órgãos da União, Estado e município, e deu nisso. Eu sei que nosso tempo está correndo, mas assim, eu queria falar da história da comunicação. Nós temos tentado fazer aquilo que nós, assim, tem sido ao nosso alcance, mas realmente nós reconhecemos que a comunicação ainda é falha. Ao mesmo tempo, nós estamos com dificuldades, e aí isso é importante registrar, em muitos estados, a gente tem dificuldade de acessar esses dados. Então, a gente gasta mais tempo tentando adquirir o dado, que é fato, do que para pensar numa estratégia de como dar visibilidade. E aí eu queria desafiar vocês que nos assistem. Quantas vezes vocês escutaram falar no Jornal Nacional falando de Covid em quilombos? Eu digo a você, nenhuma. A gente escuta falar em algum caso, quando morre uma liderança importante indígena, todas são importantes, mas é uma liderança que tem nome, mas de quilombo ninguém fala. Então, tudo que nós temos falado tem sido pelos canais alternativos. Tem sido como um programa como esse, que você me convida, nos convida, e a gente vem aqui hoje, e tem muita gente nos assistindo. Tem sido pelas redes, pelas mídias alternativas, porque de outra forma a gente não consegue falar. E isso tem base em uma coisa que nós estamos denunciando há muito tempo, que é o racismo estrutural em nosso país, que domina as instituições da saúde, da educação e, sobretudo, dos meios de comunicação. Então, a gente tem esse problema, é estrutural, nós não vamos resolver sozinhos se a sociedade não tomar consciência que esse é um mal da sociedade e que toda ela precisa se envolver e toda ela precisa se juntar e se mobilizar. Não é só para não ser racista, não. Não ser racista é uma obrigação de todo mundo. É para ser mais do que não ser racista, é para ser antirracista. E o que é uma pessoa antirracista? É aquela que não é racista e combate o racismo. E é isso que os brasileiros precisam fazer, é isso que os brasileiros todos precisam fazer, porque a defesa que os indígenas, que os quilombolas vêm fazendo, da democracia, da Constituição, da Amazônia, não é porque a Amazônia é nossa, não. É porque a Amazônia é do Brasil e nós somos brasileiros e esse é um patrimônio seu, meu e de todos nós. Então, por isso é que a gente precisa cada vez mais ter consciência do nosso lugar no mundo e a gente precisa entender que ou nós saímos juntos para defender o Brasil ou a vida de todos nós vai piorar. Os indígenas, os quilombolas já estão fragilizados, os periféricos também, mas chegará o dia que os centros também não aguentarão a pressão que virá desse desmantelo e desse processo democrático que está instalado em nosso país, que é sustentado pelo racismo, pela homofobia, pelo patriarcado e pela colonização.
São muitas questões, né, que nós estamos enfrentando. Quer dizer, isso mostra muito claramente que a pandemia, ela não só é apenas mais um elemento que vem se somar a esse conjunto de fatores que já estavam presentes desde antes do processo eleitoral, como ela é um elemento que permite, ou que vai escancarar efetivamente, como muitos têm falado, né, essa disparidade, essa política de morte, essa política de abandono a qual as comunidades vêm sendo submetidas, a qual, na verdade, a maior parte da população brasileira vem sendo submetida. Né? Então, é importante que a gente faça essa discussão aqui. Algumas pessoas estão perguntando como é que se pode, então, colaborar com o trabalho da CONAC para ampliar essa visibilidade e para melhorar esse acesso aos dados das comunidades quilombolas. Eu sei que, do ponto de vista de colaboração com estados e municípios, isso tem sido uma dificuldade muito grande. A gente sempre pede os dados, solicita que enviem, mas, assim como aparentemente, né, pelo menos alguns setores dos dados do Ministério da Saúde, aparentemente os governos estaduais e municipais não estão interessados em compartilhar os seus dados com os pesquisadores, com a comunidade em geral, de maneira transparente. O que demonstra, mais uma vez, né, o perigo que nós enfrentamos aí do ponto de vista de subnotificações. Então, como que as pessoas podem, então, ampliar essa colaboração no sentido de melhorar a qualidade dos dados que são disponibilizados pela CONAC no site quilombossemcovid19.org? Então, tem dois sites, um é o da CONAC, que você já falou, que é o CONAC, que é o site da CONAC, .org, o outro é do quilombossemcovid.org também. O que nós temos pedido às pessoas é que acessem esses dados, divulguem esses dados, reflitam sobre eles, ajude, se estiver perto de alguma comunidade, ajude também a gente a conscientizar da importância das pessoas se cuidarem. Então, a gente encontra sempre alguém que a gente pode trocar uma ideia, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos botar esses dados e vamos pressionar também. Eu acho que essa é uma estratégia que nós temos adotado. Vamos também pressionar os nossos governantes. Todo mundo votou num deputado, todo mundo votou num senador na eleição passada e ele está em Brasília. Então, ele precisa conhecer esses dados, ele precisa saber disso. Nós temos hoje 3 estados com maior índice de mortalidade. O primeiro é o Pará. O segundo é o Rio de Janeiro, e depois o Amapá e Maranhão, e assim segue. Então, nós temos conseguido conversar com alguns parlamentares aí no Pará, a gente tem conseguido falar com alguns, nós não chegamos a todos. Então, uma forma também das pessoas nos ajudarem é fazer com que acessar esses dados e perguntar para esses parlamentares também se isso não incomoda, porque os eleitores também são os eleitores que estão morrendo. Então, assim, não vai ter... Quer dizer, ninguém vai fazer nada? Como é que a gente vai viver? Então, acho que essa é uma forma. E, sobretudo, acesse nossos dados. Lá, de vez em quando, tem campanha. Tem sempre um material sendo divulgado, sendo colocado. E eu acho que essa é uma forma de ser solidário, de ajudar a gente a divulgar essas informações, mas também promover debates. E aí eu acho que para as pessoas que nos assistem, que estão ligadas à universidade, eu acho que aí a universidade conseguiu criar um sistema no Pará. Apesar de tudo, é o lugar que tem ajudado a Malungo a organizar os dados, é a universidade. Então, eu acho que a gente precisa ter espaços como esses também, com profissionais que conhecem dado, que são da ciência. Então, eu acho que tudo isso são ajudas que, nesse momento, a gente precisa muito somar para tentar, cada vida que a gente possa evitar. Nós acabamos de lançar, e eu queria depois que você colocasse aí no seu
no seu Instagram, no Instagram do MASA, tem a Missão Covid, né, que é um grupo de médicos voluntários que eles fizeram uma plataforma para receber demanda do povo indígena. Deu certo, ampliou semana passada através do Fórum da Amazônia, que é coordenado lá pelo Ailton Faleiro, e agora ele está disponível para extrativista, quilombola, indígenas e ciganos. Então, tem mais de 1.000 médicos nesse aplicativo e eles fazem um trabalho muito legal, que é as pessoas que têm sintoma fazem uma espécie de teleconsulta e às vezes eles ajudam que a pessoa saia de seu quilombo, de sua aldeia e vá para a cidade pensando que está com Covid sem estar e lá adquira. Porque isso tem acontecido muito isso. As pessoas, no medo e na angústia de não saber o que fazer, de não conhecer a doença, tá com sintoma de outra doença e aí vai e na cidade se contamina, que foi o que aconteceu com o quilombola que eu te contei, que foi o primeiro do município que morreu, foi do meu quilombo. Ele levou uma queda de moto, foi para o hospital e de lá saiu com Covid morto. Então, eu acho que essa estratégia do Missão Covid é uma coisa nova, então, mas a gente precisa divulgar. Essa é uma forma da gente ajudar muito, porque cada pessoa que tiver um sintoma, que puder ser atendido, e o médico puder dizer assim para ele, não é Covid, não vá fazer isso e não saia de sua casa, é uma pessoa que, a menos, a se expor em uma fila de um hospital que talvez não vá ser atendido e não tinha Covid e adquire o Covid. Então, acho que a Missão Covid é uma estratégia importante. A gente quer muito que as pessoas... Ela foi pensada muito... tendo como base as realidades da região norte do país. Bom, bem-vindos novamente, então, pessoal. Como vocês sabem, quando a gente faz uma chamada quando a gente faz uma live pelo Instagram, ela tem uma duração de 1 hora. Então, a nossa hora se encerrou, mas eu resolvi recomeçar para a gente poder fazer as nossas despedidas e chamar novamente a Givânia para suas considerações finais. Então, eu vou chamá-la novamente para que a gente possa fazer o encerramento. Ela já deve estar entrando, e eu quero dizer, então, que é um prazer estar com vocês. E agradeço muito a presença de todos. A Givânia voltou aí. Então, Givânia, terminou a nossa primeira hora. Vamos, então, peço as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. E, desde já, agradeço muito a sua presença. Eu te agradeço pelo convite, feito a CONAC e por meio dessa organização, poder estar aqui nessa noite conversando com você abrir esse espaço para a gente trocar ideias, conversar e refletir sobre problemas tão sérios que nos incomoda, que tem incomodado muita gente, mas que ao mesmo tempo tem encontrado muitas pessoas no caminho, solidárias, dispostas a refletirem, dispostas a somar esforços. Então, é nesse espírito dessa soma de esforços que fizemos essa conversa hoje, com um tempo razoável, mas ainda pouco para a quantidade de questões que a gente coloca. Mas eu te agradeço e me despeço de todos, desejando que aqueles que puderem fiquem em casa, se cuidem. Se cuidar é cuidar também do outro. Se puder ajudar a conscientizar alguma pessoa, que o faça, para que até que a gente possa encontrar finalmente alguma medida, uma vacina ou algo que a gente possa sair com segurança. Aqueles que não têm mesmo como sair, que estão em linha de frente, eles não vão poder deixar de sair, mas se a gente puder ajudá-los ficando em nossas casas para diminuir a possibilidade de contágio, eu acho que já é uma grande ação que todos nós devemos fazer por nós e pelos outros. Então, muito obrigado, boa noite e nos cuidemos.
Muito obrigado, Giovanni. Enquanto tivermos pessoas como você que estão sempre batalhando por essa causa, certamente conseguiremos avançar. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a todos os quilombolas que têm se engajado nessa luta. Nós temos muitos colegas estudantes na Universidade Federal do Pará também, que têm se engajado na luta em defesa dos seus direitos, que têm se engajado diretamente no apoio às suas comunidades em casa, demonstrando mais uma vez o papel fundamental na universidade nesse processo de formação. Quero agradecer ao esforço que a CONAC vem fazendo e a Malungo também, aqui no caso do Pará, de maneira exemplar, no sentido de divulgar informações, de publicar dados que se possa usar para fazer o desenvolvimento de políticas públicas que respeitem toda a diversidade do nosso país. E agradecer aos colegas do MASA que nos apoiaram nessa iniciativa, agradecer novamente à professora Liliane por abrir essa oportunidade para que a gente possa trazer essa temática da saúde das populações quilombolas, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, que tem sido uma luz aqui no nosso estado do ponto de vista de formação de pessoas comprometidas com a sua realidade local, né, e com as causas da saúde pública, que é tão enormemente carente no nosso estado. Aos colegas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, que tem uma perspectiva extremamente aplicada à nossa realidade e que também tem permitido a formação de pessoas engajadas nessa luta por melhores condições de vida e saúde para todas as pessoas, e dizer que nós continuamos nessa batalha, né? Os desafios são muito grandes, infelizmente nós temos, além da Covid, uma série de desafios do ponto de vista da nossa situação política brasileira, que está, como você bem mencionou, bastante confusa, mas certamente com a nossa organização, com a nossa resistência e com a sabedoria que é tradicional dos povos africanos e quilombolas, nós conseguiremos construir dias melhores. Então, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo precioso conosco. Bom trabalho na CONAC. Lembranças aos nossos queridos colegas da CONAC que têm desempenhado esse papel tão importante. Sim. E boa noite a todos. Só lembrando que, porventura, as perguntas que, porventura, não foram respondidas agora, a gente vai anotar e vai responder uma a uma individualmente, agradecendo a presença e a participação de todos. E lembrar, por último, que as comunidades quilombolas têm feito uma série de campanhas no sentido de levantar recursos para adquirir cestas básicas, para adquirir kits de saúde, EPIs, uma vez que, infelizmente, novamente, a ausência do Estado, o racismo institucional, tem feito com que as comunidades não tenham sido adequadamente atendidas. Então, é uma outra forma que todos temos de poder colaborar com as comunidades, através das campanhas feitas oficialmente pelas entidades oficiais, que direcionam esses recursos a quem mais precisa. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pela participação, e espero que possamos nos rever em breve com notícias boas sobre as populações quilombolas e sobre a situação de saúde no nosso país. Muito obrigado e até logo. Até mais.